Boa noite, estamos no ar em todo o Brasil pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. Hoje, como entrevistadores, temos a Daniela Chiaretti, repórter do jornal Valor Econômico, o Dalmar Condes, diretor executivo do Instituto Envolverde, o Bernardo Esteves, repórter da revista Piauí, Ayrton Escobar, repórter do jornal Estado de São Paulo, e o Rafael Garcia, repórter da Folha de São Paulo, e o nosso cartunista Paulo Caruso. Hoje, excepcionalmente, o programa foi gravado, então não teremos a participação dos telespectadores e das redes sociais. Boa noite, professor Carlos Nobre, obrigado por ter vindo. Eu queria saber de início, em setembro deve sair o relatório da IPCC, né, que é o Instituto Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. É um relatório importante, é feito com grandes cientistas do mundo todo, participação de governos. O que se pode esperar desse relatório? Boa noite, Mário. Eu acho que o relatório ele vai confirmar o que os relatórios anteriores já vêm falando, principalmente o quarto relatório lançado em 2007, que as mudanças climáticas estão se acelerando e que hoje há um número muito maior de estudos científicos que já mostram o impacto dessas mudanças ocorrendo, não é algo para um futuro incerto e distante, e também mostra o estado atual de como os países estão se saindo na redução das emissões, que não estão se saindo muito bem, e também uma preocupação cada vez maior com respeito a criar as condições de conviver com a mudança climática que já se tornou inevitável. Uma grande dose de mudança climática não é possível mais reverter. Então, o relatório vai mostrar como muitos países, estudos científicos de adaptação, já uma busca de adaptação. Então, esse é um relatório, certamente vai trazer dados novos, todos os relatórios trazem, e vai trazer muito mais certeza sobre alguns aspectos que o relatório anterior ainda não colocava com uma alta probabilidade de ocorrência. Esse relatório, ele certamente ele se baseia em muito mais dados e também 6 anos se passaram. Agora, em termos de efeito prático do relatório, no nível de governos, no nível de organizações intergovernamentais, é possível, a partir do relatório, se esperar alguma atitude prática? Porque a última atitude que houve foi de Quioto, a Conferência de Quioto, e que tirou um documento dizendo que havia mudanças climáticas importantes, mas não tomou decisões, tomou recomendações, tomou uma avaliação geral. O senhor acha possível que os governos do planeta se movimentem a partir do relatório para coibir a emissão de gás carbônico, de metano e de outros combustíveis que provocam o aquecimento do planeta? Eu acho que sim. Eu acho que Quioto é de 1997, o acordo inicial de Quioto. Em 1997, já havia o IPCC produzido 2 relatórios, o primeiro em 90, o segundo em 95, e a partir desses foi colocada uma responsabilidade muito grande de que era preciso fazer mais. Em relação aos compromissos da Convenção Climática realizada no Rio de Janeiro em 92. Quioto veio com uma resposta, mas muito tímida, muito tímida. Ninguém queria se comprometer muito, foi quase um piloto, um aprendizado. E, de fato, o Quioto tem algumas boas lições, mas ele deixou muito a desejar. A partir do quarto relatório de 2007, não havia nenhuma dúvida que a intervenção da humanidade nessa questão tinha que ser de outra ordem. E isso está muito consolidado hoje. Quer dizer, que o tamanho dos cortes de redução para nós navegarmos em maior segurança climática nesse século e no próximo, eles são muito significativos. Nós estamos falando, de fato, em reduzir em 80%, possivelmente até o final do século, as emissões em comparação com hoje, ou até mais. Então, existe uma diferença conceitual muito importante com Quioto, que agora não dá para se pensar mais em pequenos cortes. Agora há que haver uma ação de todos os países
para grandes cortes. Então, o relatório, quando ele traz esse tipo de mensagem com clareza, com mais certeza científica, ele certamente causa um impacto. O quarto relatório causou um enorme impacto. Muitos países, entre eles o nosso próprio país, respondeu ao quarto relatório. O Brasil, eu acho que ele, antes do quarto relatório, ele tinha uma posição. Depois do quarto relatório, ele começou a articular uma outra posição. Então, eu tenho bastante convicção, mais do que esperança, eu tenho convicção que esse relatório vai ter um impacto, talvez, da mesma ordem que o quarto relatório teve em 2007. Agora, professor, no terceiro relatório se afirmava que a influência humana era provavelmente a causa do aquecimento global. No quarto relatório houve uma escalada simbólica, passou-se a se usar muito provavelmente a influência humana era a causa principal. A gente deve aguardar um degrau acima do muito provavelmente na aguardar, sim. Logicamente, o relatório, nenhum dos autores pode fazer qualquer comentário antes da sua publicação, então eu não poderia comentar nada do que está circulando entre os vários cientistas e os governos que olham e que recebem e analisam esse material. Mas a certeza científica só tem aumentado com o tempo. Qualquer pessoa que acompanha a literatura científica, ela, hoje, em 2013, teria muito pouca dúvida de afirmar que o aquecimento, principalmente dos últimos 30, 40 anos, não haveria nenhuma outra melhor explicação que não fosse a emissão cumulativa dos gases que provocam o aumento do efeito estufa ao longo de um período muito maior, mas se materializou esse acúmulo e o efeito do aquecimento global. É sempre importante explicar que quando você lança o gás carbônico, o metano e outros gases que provocam esse aumento do efeito estufa, você não deve esperar um efeito imediato. Quer dizer, a diferença de tempo entre a emissão e o efeito, primeiro na temperatura da superfície, dos oceanos e depois dos continentes, é da ordem de 20, 30 anos. Portanto, esse efeito que nós estamos vendo na década de 90 e na última década é muito consequência dos gases acumulados anteriormente. Então, esse efeito do aumento das emissões das últimas décadas, ele vai se materializar ainda um pouco mais para frente. Então, hoje seria muito difícil encontrar uma hipótese científica melhor. Ciência não é dogma, não é religião, então, logo, sempre se busca a melhor explicação. Ficaria muito difícil uma causa natural explicar esse aumento, porque é totalmente consistente com o que nós estamos observando. Professor, a emissão de gases, à exceção do Brasil, que tem um perfil de emissão diferenciado da Europa e dos Estados Unidos, as nossas emissões estão muito focadas em mudança de uso do solo, elas são basicamente, globalmente falando, elas são basicamente emissões da economia, emissões que produzem o trabalho, a riqueza, o dinheiro que movimenta o globo. Nós estamos com 7 bilhões de habitantes hoje, vamos a 9 perto de 2050, temos 1/3 da humanidade hoje inserida nessa coisa chamada mercado, 2/3 ainda fora, precisamos da habitação, alimento, educação, cultura, saúde para todo mundo e não podemos emitir. Como é que a gente vai fechar essa conta, professor? De fato, não podemos emitir. Então, primeiro ponto, é importante. Se nós, de fato, quisermos diminuir os riscos futuros e seguirmos a recomendação do IPCC incorporado na débil, vamos dizer assim, o acordo de Copenhague foi débil, na melhor das hipóteses, pífio, mas lá sobrou aquela frase importante que nós devemos fazer todos os esforços para a temperatura global não subir mais que 2 graus em relação ao período pré-industrial. Já subimos quase 1. Então, para isso, nós precisamos chegar em 2050 e para lá de 2050 com uma emissão per capita desses 9 bilhões que se estima que o mundo possa ter até atingir o equilíbrio demográfico, 9, 9,5, 10, essa discussão, os demógrafos ainda não têm uma concordância total, mas vamos pegar o número de 9 bilhões. Não pode passar de 2 toneladas per capita por ano.
perfazendo 18 bilhões de toneladas de CO2, 18, 20 bilhões em 2050. Isso é muito difícil. Hoje, a emissão média da humanidade é 7 toneladas. O Brasil está com emissão de 6 toneladas, eu vou voltar a esse ponto. A Índia, 2 toneladas, quase toda a África entre 0,20 e menos de 2 toneladas, com exceção da África do Sul. E alguns países, 20, 25, 30 toneladas de CO2 e os outros gases também, como, por exemplo, alguns países árabes. Então, é uma desigualdade imensa. Agora, não é estritamente verdade falar que não é possível encontrar emprego para bilhões de pessoas, para integrar a uma economia moderna mundial bilhões de pessoas só baseado na economia da geração de energia fóssil ou da produção agrícola, que gera emissões também, uma produção agrícola que não se preocupou em escala global ainda com a questão das emissões, ou com a alteração dos usos da terra, o desmatamento em escala global, que gera emissões também. É perfeitamente factível, do ponto de vista científico e tecnológico, você imaginar um mundo que em 2050, e o IPCC publicou há 2 anos um relatório especial sobre isso, que hoje já é possível vislumbrar que em 2050, 80% da geração de energia pode ser total e completamente renovável, mais que 50% da geração de energia elétrica solar em 2050 e outras formas de energia renovável. Então, esse futuro, do ponto de vista científico e tecnológico, ele não é difícil. O custo das energias renováveis tem caído muito mais rápido do que os mais otimistas analistas previram 10 anos atrás, principalmente da energia solar fotovoltaica, outras formas de energia solar, eólica. O Brasil é um bom exemplo do custo da eólica ter caído muito, e muitas outras formas, biomassa e outras formas que virão no futuro em escala, como, por exemplo, a energia das marés, do gradiente térmico. Então, esse futuro que o setor de geração de energia é a principal fonte, isso acoplado com uma agricultura moderna, perfeitamente viável tornar a agricultura mundial um sumidouro de carbono, do ponto de vista, outra vez, científico e tecnológico. Nós temos aqui no Brasil um início, vamos dizer assim, dessa possível inflexão da agricultura, mas isso é possível fazer em nível mundial. Então, as emissões, de fato, elas podem diminuir. Muitos economistas e analistas também, eles enxergam que essa nova economia, alguns chamam de economia verde, outros não gostam muito do termo, mas essa economia de baixo impacto ambiental, porque é muito mais do que só nas mudanças climáticas, diminui muito o impacto na qualidade ambiental global e na qualidade de vida também, diminui o impacto na biodiversidade, na água, na qualidade da água, a fertilidade dos solos. Essa nova economia pode gerar mais empregos do que uma economia mais centralizada baseada em combustível fóssil. Então, quer dizer, esse mundo é possível do ponto de vista teórico. Nós estamos vendo uma enorme dificuldade de entrar nessa nova trajetória. Quer dizer, a inércia é muito grande. E eu começo, talvez, a perceber essa inércia quando você vê que a indústria da energia fóssil, ela tem 20% do PIB mundial. Ela é resiliente. Ela é uma indústria que, o próprio tamanho mastodôntico dela é quase que um sinal verde à sua permanência, uma coisa que é uma inércia, você não consegue mover essa indústria. Não é que não é possível ver a transição, e até uma transição que a longo prazo ela se paga e gera empregos, mas é porque como que você move? Essa indústria existe, ela está muito bem estabelecida, e então eu acho que esse é o grande divisor de águas. Para chegar nesse outro mundo, precisa haver uma vontade muito grande da população. E eu acho que um elemento de construção dessa vontade vai muito na direção de direitos humanos, que é um certo movimento que começa muito timidamente a tomar alguma forma agora, que é chamado Uma Atmosfera, Direitos Iguais. Quer dizer, cada habitante do planeta, nesse mundo sustentável, ele tem direito a uma cota de emissão
e isso tem que ser compartilhado por todos os habitantes do planeta. Quer dizer, a segurança climática futura é um direito humano. Então, colocando nessa perspectiva, é possível que as populações do planeta comecem a enxergar o problema de outra maneira. Professor, dentro desse cenário que o senhor acabou de descrever, energético, e no seu papel como secretário de Políticas Estratégicas aí para Ciência e Tecnologia no Brasil, como é que o senhor vê o Brasil hoje em termos de pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis? O Brasil é, obviamente, um líder na área do etanol, né, combustível de biomassa, tem muita experiência na área de hidrelétrica, né, energia da água, porém investe muito pouco em solar, eólica, tem parques eólicos, mas não necessariamente desenvolve tecnologia eólica aqui. Como é que o senhor vê a posição do Brasil hoje? Existem planos para o Brasil se tornar também talvez um líder nessas áreas? Porque o que se fala mais hoje ainda é o pré-sal, né? Estamos até apostando o futuro da nossa investimentos em educação nos royalties de petróleo. Então, a nossa economia ainda está, em grande parte, presa aos combustíveis fósseis. Como é que a gente vai quebrar essa dependência aí? É muito importante que o Brasil quebre essa, vamos dizer assim, essa inércia em algumas formas de energia. Nós temos, assim, duas visões. Uma coisa é o potencial dos recursos naturais. Então, o Brasil, as últimas análises mostram que o Brasil provavelmente é o segundo, talvez até o primeiro, se refinar um pouco essas análises, país em potencial de energia renovável, quando soma todas. Água, vento, sol, maré, biomassa. Talvez os Estados Unidos tenham um potencial um pouco maior, mas esse é o potencial. Agora, como você realiza esse potencial? Então, o Brasil tem duas trajetórias. Ele pode avançar muito nessa área, que é o desejo, vamos dizer assim, da política científica e tecnológica do Brasil, ou ele pode não avançar muito e, no médio termo, possivelmente, o Brasil vai licenciar tecnologias desenvolvidas em outro lugar, ainda que possa aproveitar o nosso potencial. Ele existe, é nosso, é aqui do Brasil, da América do Sul tropical. Então, mas não é muito bom você ficar sempre numa dependência tecnológica. Então, assim como nós adquirimos uma razoável autonomia na produção da cadeia produtiva do bioetanol, nós conhecemos, dominamos praticamente todos os elementos da cadeia, era importante também que essas energias renováveis, principalmente eólica, solar, e um pouco mais para frente, energias do oceano, das marés, do gradiente térmico, que ainda estão em fase piloto de desenvolvimento, mas eólica, solar, fotovoltaica, aquecimento solar da água, isso são tecnologias bastante conhecidas, mas é muito importante que o Brasil domine a cadeia toda. Nós não podemos, com o nosso potencial, que pode fazer certamente o Brasil em 2050, nesses estudos internacionais e estudos feitos no Brasil também, há um cenário claro que em 2050 o Brasil pode ter também 80% da sua energia total, não só elétrica, mas todas as formas de energia, de forma absolutamente renovável. Mas para chegar de 2013 para 2050 nesse cenário, nós temos que fazer duas coisas: investir bastante em dominar todos os elos dessa cadeia produtiva, com desenvolvimento tecnológico, com parcerias, com parceiros que estejam mais desenvolvidos, tanto do mundo industrializado, como também, por exemplo, da China, que é um parceiro muito importante nessa área, do mesmo nível que os outros do mundo industrializado, Estados Unidos, Alemanha, Japão e outros. E nós precisamos dar uma escala para isso. Isso é muito importante, isso é uma questão que eu considero estratégica de desenvolvimento do país a longo prazo. Professor, mas continuando a pergunta do Ayrton, nós publicamos agora, recentemente, uma matéria onde diz que num domingo, dia 16 de junho, na Alemanha, 60% da energia gerada foi produzida por eólica e solar. E era um domingo, mas 60% da energia de um país como a Alemanha. Então, ao mesmo tempo, a Alemanha subsidiou essa forma de energia e o Brasil não se movimenta muito claramente nesse sentido. E daqui a alguns meses nós vamos ter leilões de térmicas a carvão.
O senhor não acha que nós estamos dando mensagens contraditórias e talvez perdendo esse bonde? Olha, eu acho que a Alemanha é até interessante porque ela tem um plano de chegar em 2030 com 50% da energia renovável e bem acima disso de geração elétrica, principalmente com solar fotovoltaica e eólica também. E nós devemos lembrar que a Alemanha é um país muito nebuloso. Ele tem uma quantidade muito menor, menos da metade da radiação solar incidente no Brasil em média. E nós temos bolsões de radiação solar quase do nível do Saara, que é o semiárido, a região semiárida do Nordeste do Brasil. Olha, eu acho que o Brasil tem que perseguir essa rota da sustentabilidade na sua matriz energética, porque esse potencial ele tem que ser utilizado. Porque hoje já não existe mais muito essa discussão de que algumas dessas formas serão sempre proibitivas do ponto de vista econômico. O custo de aprendizagem da energia solar tem diminuído numa velocidade que surpreendeu, como eu já mencionei, todos os analistas. Nenhum analista, 10 anos atrás, dos mais entendidos do assunto, poderia prever que o custo do quilowatt-hora do chip solar fosse cair tanto. E está caindo e vai continuar a cair muito mais. Energia eólica já é plenamente competitiva com qualquer outra forma de energia. Eu enxergo muito bem esse potencial do Brasil e nós temos que dominar toda a cadeia produtiva. Do meu ponto de vista, este é a grande resposta que o Brasil possa dar. É lógico, se você tem um recurso energético como hidrocarbonetos no fundo do oceano, é muito difícil, e pelo valor que isso tem no mercado, é muito difícil imaginar que isso não será aproveitado. Será aproveitado. Se o for, como a Noruega já está fazendo e demonstrando a viabilidade de você construir uma ponte para o futuro de sustentabilidade usando um recurso finito e não renovável. Se nós dermos esse passo e realmente utilizarmos bem, eu acho que esse recurso pode, eventualmente, também se constituir uma ponte para coisas que talvez não tivéssemos a possibilidade de conseguir. E, inclusive, na educação e na ciência e tecnologia, necessário para dar esse salto. O senhor diria professor, que a matriz... Perdão. E, professor, apesar de, olhando para a Alemanha, existir motivo para algum otimismo, muita gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e é difícil ver alguma coisa que vá além do discurso do presidente Obama de realmente se comprometer com uma meta de redução das emissões do país. Esse último programa que ele anunciou tem algumas medidas que vão efetivamente causar alguma redução, mas não é uma coisa com a escala como a que a gente está vendo na Alemanha, né? Muitos ambientalistas cobram que ele vete o oleoduto que vai trazer o petróleo das areias bituminosas, que ele faça uma regulamentação mais forte para a questão do gás de xisto, que é um combustível fóssil que é mais limpo, mas está ficando mais barato e provavelmente vai causar mais emissões no futuro. O senhor consegue ver algum otimismo no cenário diplomático, sendo que os Estados Unidos hoje, que são o país que deveriam liderar esse processo, não estão ainda conseguindo mostrar tanto avanço quanto a Alemanha ou outros países? Bom, eu acho que eu já não tenho ilusões de que uma coisa que eu mesmo falei durante décadas, e você repetiu, o país que deveria estar liderando o processo. Eu acho que os Estados Unidos já perdeu um pouco o bonde da história de liderança nessa questão. Os Estados Unidos têm um potencial tecnológico fantástico. Mas esse potencial tecnológico de achar soluções em direção a uma economia de baixo carbono, que certamente a criatividade do sistema de produção do conhecimento norte-americano é praticamente imbatível ainda no mundo, ela não tem se convertido em soluções de grande escala. Então, são muitas soluções de prateleira, patentes, tecnologias, mas elas não adquirem escala. Não adquirem escala. E
Então, é uma questão muito preocupante. O plano lançado recentemente pelo presidente Obama, ele certamente é um plano de muito boas intenções e ele tem dois aspectos que eu destaco como muito relevantes, que eu acho que é um plano que está ainda trabalhando muito na psicologia da população americana. Um é o que aqui no Brasil nós nunca olhamos a poluição do CO2 desta maneira, mas nos Estados Unidos eles conseguiram, e ele continua lutando, o presidente Obama, a caracterizar o CO2 como um poluente, no sentido da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que classifica poluente alguma coisa que também impacta a saúde. Então, essa discussão parece muito técnica, mas ela não é técnica, ela é muito mais filosófica, para que a população enxergue um gás que não tem um efeito direto na saúde, como um poluente que tem impactos tão severos no clima, no sistema climático, que há repercussões na saúde. Então, esse é um aspecto muito importante do plano dele. Não é muito fácil convencer a população americana que esse gás é um gás que indiretamente vai afetar a saúde de todo o planeta. O outro ponto é uma certa... colocar as instituições federais como líderes de um processo de eficiência energética. Isso é pedagógico, é importante, mas é pequeno. É pequeno, quer dizer, mesmo que todas as instituições, os edifícios federais norte-americanos, etc., e os veículos da frota pública federal se tornarem muito eficientes, tudo isso é uma contribuição muito pequena, quer dizer, a massa das emissões americanas que vem do setor de energia, elas só vão diminuir na medida que energias renováveis substituírem energia fóssil. Eu não consigo enxergar ainda o momento de inflexão nos Estados Unidos, quer dizer, é muito diferente da Alemanha e muito diferente de outros países. Ainda não é possível, no meu ponto de vista, enxergar esse ponto de inflexão. E enquanto isso não acontecer, como é ainda um país que emite muito, a segunda maior emissão hoje no mundo, historicamente é a maior emissão. Então, continua esse ponto de interrogação de que nós não estamos vendo essa enorme inércia do setor fóssil vislumbrar uma mudança que permitisse alguém dizer, olha, eu acho que a partir de 2000 e tanto é muito provável que a economia mundial se torne menos dependente da energia fóssil e nós consigamos ver alguma coisa no horizonte de 10, 20 ou 30 anos. É triste constatar isso, mas os Estados Unidos, como um grande país, o segundo maior emissor e historicamente o maior emissor, ainda não se moveu o suficiente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o climatologista Carlos Nobre. Voltamos para a entrevista com o secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Nobre. Professor, ainda voltando ao caso do Brasil, as emissões aqui são principalmente são produzidas com o problema de desmatamento, Amazônia. Mas também não só isso, porque saiu recentemente que em 10 anos há mais de 1 milhão de carros a mais em São Paulo. Estamos nos tornando um grande emissor de gás carbônico, produto da cadeia do petróleo, automóvel, e há um incentivo a isso no governo brasileiro nesse momento. Redução de impostos para aquisição de carros, mais montadoras, mais importação. Em que pé está a política brasileira para a redução das emissões? Que me parece contraditório. Incentivar o uso do automóvel particular, reduzir um pouquinho, às vezes não, as queimadas e ter um discurso mais ativo. Não parece um pouco contraditório isso? Bom, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma pequena correção, que quando nós olhamos o padrão de emissão do Brasil em 2010,
e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acabou de publicar no mês passado uma atualização das emissões de 2005, foi o último período que se analisou, e agora uma atualização para 2010 do inventário das emissões. E nós já percebemos uma clara mudança no padrão de emissões. Em 2010, o Brasil já não tem uma predominância. Em 2005, 58% das emissões brasileiras advinham do desmatamento de todos os biomas, principalmente a Amazônia, mas também Cerrado. Em 2010, os números revelaram que cerca de 25%, isso principalmente devido à redução acelerada do desmatamento da Amazônia, que reduziu acima de 80% de 2004 para 2012. Também foi detectado, a partir de 2008, uma redução do desmatamento do Cerrado. Então, o Brasil começa a mostrar uma matriz, se não ainda idêntica à dos países industrializados, mas ela é mais parecida. E se nós olharmos os dados dos últimos 2 anos, nós vamos ver uma tendência de continuidade desse processo, quer dizer, menor emissão proveniente dos desmatamentos e uma relativa maior contribuição das emissões vindas da queima de combustíveis fósseis e da agricultura. Mas tem que se também mostrar que em 2005 nós tínhamos uma grande emissão, 2,2 bilhões de toneladas de CO2 e outros gases, e em 2010 as emissões reduziram 39%. Então o Brasil realmente diminuiu suas emissões, principalmente por causa da diminuição dos desmatamentos. Um outro dado importante dessa atualização do inventário, bom, em primeiro lugar, um desacoplamento, isso é muito importante para o país. Mostrou-se, o que talvez fosse já percebido pelos cientistas trabalhando na questão amazônica há 10, 20 anos, mas agora está demonstrado que é um completo desacoplamento entre a economia do país, economia da Amazônia, produtividade agrícola da Amazônia e desmatamento da Amazônia. A economia da Amazônia continua a crescer esses anos todos e o desmatamento despencou. Mesma coisa para o Cerrado nos últimos 2, 3 anos. Outro dado revelador desse estudo é que as emissões da agricultura aumentaram em 5 anos só 4,3% e a produção total, o PIB agrícola do Brasil, cresceu 27% nesse mesmo período. Então, está ficando claro que a economia agrícola também se desacopla das emissões. Quer dizer, é possível aumentar a produtividade muito, e o Brasil agora lançou um programa que está sendo muito disputado pelos agricultores brasileiros, finalmente agora disputado nos últimos 2 anos, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, conhecido como Plano ABC. Já tomaram 3,6 bilhões de crédito, um crédito muito camarada, subsidiado, e ele vai em 6 atividades de agricultura, que são aquelas chamadas ganho-ganho, quer dizer, você melhora a produtividade, aumenta a lucratividade e reduz emissões, como, por exemplo, recuperação de pastagens degradadas, consorciamento de pecuária com lavoura e várias outras. Então, nós vamos começando a ver também um caminho para a agricultura brasileira. No setor de emissões de energia, as emissões cresceram de cerca de 10%, que foi mais ou menos o crescimento do PIB associado à energia nessa fase. Então, no setor de energia, nós vemos um acoplamento maior, que remete à sua questão, quer dizer, o transporte, a contabilidade das emissões do transporte entra no setor de energia, e aí é uma área que nós temos que tomar muito mais cuidado. Não há muita dúvida que, e não é pelo lado das emissões, mas que nós temos que modernizar a nossa matriz de transporte urbano. Isso é um reclamo de todos, das manifestações, e nós temos que modernizar. Quer dizer, o Brasil não pode continuar mais sem um plano de transporte público de massa muito mais renovável, sustentável, e isso, de certo modo, coloca um certo... Mesmo que as pessoas, como é muito comum nos países desenvolvidos, a pessoa usa o transporte de massa
E ela tem um veículo para a família, para o fim de semana, para o turismo, para as férias. Então, não é incompatível você ter uma produção de automóveis que tem muito a ver com a liberdade de ir e vir em nível individual, mas que o automóvel seja um instrumento para férias, para fim de semana, para alguma coisa, e não o veículo preferencial do transporte de todos os trabalhadores ou de todos para se deslocar dentro das cidades. Eu acho que esse modelo do veículo individual como preferido do deslocamento dentro das cidades é um modelo que não tem como prosseguir. Esse modelo está... Mas prossegue. Prossegue porque nós não estamos conseguindo avançar com as soluções de transporte público de massa na mesma velocidade. Quer dizer, não é incompatível numa sociedade que se torna mais afluente as pessoas desejarem ter um veículo para a sua liberdade individual. Mas é incompatível, sim, você encher as cidades de mais e mais e mais e mais veículos para o transporte individual, que pouca coisa pode se considerar menos eficiente do que um veículo de 1.200 quilos, de 2 toneladas, transportando uma pessoa de 70, 80 quilos. Esse é o exemplo de consumo energético perdulário dos maiores que existe no mundo. Então, esse modelo, que é um modelo que existe em muitos países, e aqui no Brasil ele tem acontecido, nós precisamos mudar esse modelo. Agora, professor, o senhor mencionou muitas contradições. O senhor mencionou mais cedo essa mudança recente no padrão das emissões brasileiras. De certa maneira, o Brasil perdeu um pouco a gordura que tinha, né, para reduzir suas emissões, porque diminuir o desmatamento era uma forma relativamente fácil de se diminuir as emissões. Eu penso especialmente nas metas que o país estabeleceu em 2009, né, pensando para as próximas décadas. Onde vai ser possível cortar agora que a gente já não tem mais essa gordura do desmatamento para cortar? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer, eu como também na minha vida científica eu trabalhei quase toda com assuntos amazônicos, na Amazônia e com assuntos amazônicos. E depois de anos da minha vida visitando, viajando pela Amazônia, eu não concordo com a afirmativa de que é fácil reduzir desmatamento. Então, eu acho que tem uma concepção simplista de que porque o Brasil conseguiu reduzir em 80% os desmatamentos nos últimos 7 anos, então, acho que talvez devido ao nosso histórico complexo de inferioridade, se o Brasil conseguiu é porque é fácil. Se fosse difícil, não conseguia. Eu discordo. É muito difícil. Nenhum país do mundo tropical, os nossos vizinhos, a África, a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, todo mundo conseguiu diminuir um pouco o desmatamento tropical. O Brasil conseguiu 80%. Então, é muito difícil. Isso foi um plano... Por que é muito difícil, professor? Porque existe uma dinâmica de um ganho fácil de curtíssimo prazo associado com o desmatamento ilegal que vinha prevalecendo na Amazônia brasileira, e não só na Amazônia, na Bolívia, no Peru e mesmo no Equador, por muitas décadas. Então, parecia um processo incontrolável. Se perguntasse para muitas pessoas 15 anos atrás, eles iriam dizer que é um processo incontrolável, não tinha controle, é uma dinâmica econômica que tem um ganho de curto prazo, se desmatando e colocando aquilo para a pecuária, tem um ganho de curto prazo, de 10, 15 anos, e aquilo justificava toda a ilegalidade do processo e a máquina continuava. Então, houve uma alteração profunda no marco legal, até na eficiência da fiscalização, mas também houve uma mudança muito profunda na percepção dos agentes econômicos. Quando eu fui para a Amazônia em 1975, trabalhar lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e comecei a fazer algumas viagens para Rondônia, na época que se colocava os primeiros planos de desenvolvimento da Amazônia, ali para o oeste da Amazônia, ali era uma terra de desbravadores que iam ali para desmatar mesmo. Hoje, a percepção desses agentes é de que não é mais preciso desmatar. Tem 750 mil quilômetros quadrados que já foram desmatados, uma parte aí considerável, quase 200 mil estão em recrescimento, foram abandonadas. Então, os próprios agentes econômicos no setor agrícola na Amazônia, eles já começam a enxergar que é possível ter muita produção na Amazônia sem expandir a fronteira. Isso é uma percepção social.
acoplado com também uma crítica muito profunda da sociedade brasileira contra o desmatamento. As pesquisas de opinião mostram que no Brasil, acima de 90% são contra o desmatamento. Na Amazônia, esse número é acima de 80%. Então, há uma aderência social contra o desmatamento. Então, só queria primeiro pontuar que é muito difícil reduzir desmatamento. Nós conseguimos, um mérito que não é um louro permanente, é muito difícil manter a redução. Toda a sociedade, governo e sociedade tem que trabalhar muito junto para que esse ganho não seja perdido no futuro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sim, esse nós conseguimos. Então, a pergunta é qual é o próximo? Eu acho que o próximo já está aparecendo, que é a agricultura brasileira. Eu tenho muita expectativa de que em talvez entre 10 e 20 anos, até meados da próxima década, o Brasil se tornará um sumidouro de carbono do lado da agricultura. É um enorme potencial. Os solos agrícolas, bem manejados, eles podem retirar meia tonelada, podem retirar até uma tonelada de carbono por ano. Você acrescenta matéria orgânica, o solo se torna com uma qualidade física melhor, aumenta a produtividade de qualquer coisa que você planta ali, mesmo gramínea para pastagem. Então, olhando a agricultura e os quase 3 milhões de quilômetros quadrados que nós temos em pecuária e agricultura, o nosso potencial é muito grande. Nós podemos zerar as emissões da agricultura. Então, se o plano ABC realmente ele avançar e ele se expandir, nós podemos tornar a agricultura brasileira um sumidouro, quer dizer, um grande lucro para o Brasil. E no terceiro setor mais importante, como já aqui mencionado, nós temos realmente que enveredar para as energias renováveis. Eu tenho expectativa que mais cedo ou mais tarde o Brasil não terá outro caminho senão usar o seu tremendo potencial. Professor, esse é um cenário de enormes contradições, né? O Brasil é o país do pré-sal, o país que tem o maior potencial agrícola, de crescimento agrícola do mundo nesse momento, e é o país onde a população mais apoia as políticas a favor de mudanças do clima. O governo e os incentivos em relação a tecnologias, isso são esparsos e não coordenados. Como é que o senhor vê isso? Como é que se explica isso? As pesquisas, já há algum tempo conversávamos sobre isso, mostram que a sociedade brasileira ela é muito sensível às questões relativas a mudanças climáticas, mais do que as sociedades dos Estados Unidos ou da Europa. E nós estamos num momento de mobilização social. Temos mobilizações por diversas pautas, diversas bandeiras nas ruas. Essa é uma bandeira que pode surgir, a sociedade pode ser um fator determinante para que o Brasil se mova em direção a políticas climáticas melhores, mais eficientes? Eu tenho dúvida que sim, porque se nós olharmos, reiterando a questão amazônica, quer dizer, eu não acho que só medidas, o marco legal, o aumento da fiscalização, poderia ter resultado no que nós vimos acontecer, na redução dos desmatamentos. Eu acho que houve uma enorme aderência da sociedade brasileira a esta política. E também, numa democracia, que logicamente não é perfeita, também o apoio que os governos tiveram para implementar essas políticas nasceu na sociedade. Inicialmente até de forma antagônica aos interesses econômicos de 10 anos atrás, e agora, aos poucos, os agentes econômicos da agricultura na Amazônia começam, inclusive, a mudar de postura. A minha expectativa, porque o brasileiro, como você mencionou nas pesquisas de opinião, onde se compara com outros países do mundo, acima de 95%, é o topo, número 1, que considera mudanças climáticas importantes e que algo tem que ser feito. E o brasileiro, em média, não é um povo que tem um altíssimo conhecimento científico. Então, essa percepção da sociedade como um todo, ela é muito intuitiva. Ela é muito uma percepção de um mundo, o ser humano vivendo em harmonia com a natureza, com os sistemas que mantêm a vida. Então,
na medida que o Brasil, os mecanismos democráticos forem se aperfeiçoando, é muito provável que essa vontade ela se rebata em mais e mais e mais políticas públicas, políticas de mobilidade urbana, políticas de usos sustentáveis de energia, que nós temos. Nós temos e há viabilidade econômica de seguir essas diferentes trajetórias. Então, eu tenho a expectativa de que, aos poucos, às vezes as coisas acontecem de forma abrupta, mas, aos poucos, nós vamos enveredar por políticas de sustentabilidade. Publicamente, obviamente, nós somos um país que aderiu muito a essa grande concepção que vem emergindo de muitas reuniões, mas principalmente emergiu da Rio+20, da sustentabilidade amplamente, de trajetórias econômicas de baixo impacto climático e ambiental de modo geral. Então, agora, transformar essa intenção numa política real concreta, efetiva, é um caminho que não é facilmente trilhado. Mas essa força da sociedade, democraticamente, eu espero que ela se transforme em políticas públicas mais efetivas. Professor, mudando de assunto, falar um pouquinho de política científica, o ex-diretor do instituto no qual o senhor é pesquisador, o INPE, o Gilberto Câmara, publicou recentemente um artigo argumentando que o INPE passa por uma situação muito difícil, está no fundo do poço, né, segundo as palavras dele, e que isso não é uma situação exclusiva do INPE, que é uma situação de dificuldade vivida por todos os institutos nacionais de ciência e tecnologia, por conta da extrema burocracia, dificuldade para fazer licitações, quer dizer, todos os entraves aí da máquina pública com que esses institutos têm que trabalhar. Eles sugerem, inclusive, que todos esses institutos deveriam virar organizações sociais para ter mais agilidade, para se tornarem mais competitivas. Como é que o senhor vê a situação do INPE? Ela realmente está difícil? Isso é uma coisa generalizada, uma coisa mais pontual? O senhor concorda com essa avaliação? Uma avaliação assim feita de modo muito geral e genérica, ela pode se enquadrar, porque todos nós, principalmente nós, funcionários públicos de carreira e que passamos a vida toda no serviço público, nós somos os primeiros críticos de ineficiências do serviço público. Ineficiências que nos fazem sofrer tanto quanto outros, a população em outras áreas. Então, eu militando dentro de um instituto de pesquisa durante toda a minha carreira, eu sempre fui muito crítico. Mas o fato de que nós queremos um sistema público de gasto do dinheiro público transparente, porém mais eficiente, não significa que nos leve à inação. Então, quer dizer, nem lá nem cá. Melhorar o serviço público, sim. Agora, dizer que o INPE está paralisado, eu acho que isso é um tremendo exagero. O INPE continua fazendo inúmeras coisas, avançando, com alguma dificuldade em algumas áreas e outras estão avançando muito. Então, eu acho que houve um certo exagero nessa colocação, um pouco dramática talvez. Agora, isso não significa que nós não possamos buscar modelos mais eficientes. Por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Comando da Marinha, o Ministério da Defesa, com o Ministério da Pesca e Aquicultura e com a Secretaria de Portos, acaba de criar o primeiro Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e também pesquisas sobre hidrovias e portos. E o modelo escolhido por esses ministérios todos, pelo governo federal, foi um modelo de organização social. Então, se você vai criar alguma coisa hoje, em 2013, é bom olhar realmente outros modelos. Outras coisas que já existem, já tem uma prática, é possível sim funcionar dentro da estrutura do governo federal. Por último, para te responder, Ayrton, existe um enorme debate no Congresso hoje para criar um código de ciência e tecnologia, quer dizer, uma nova lei que vai tentar, de fato, resolver muitos desses problemas. Uma maior eficiência no gasto dos recursos para a ciência e tecnologia, com muito mais agilidade,
Porque esse setor é tão estratégico para o país que era importante existir uma especificidade. Tudo com transparência, mas permitindo que os pesquisadores brasileiros, trabalhando em instituições públicas, eles possam ser competitivos em nível internacional. Quando nós nos comparamos com alguns pesquisadores de outros países, eles têm muito mais facilidade de gastar bem os recursos, com muito mais agilidade, e isso repercute na pesquisa, na qualidade da pesquisa, no uso da pesquisa pela sociedade. Então, nós temos sim uma responsabilidade de tornar o sistema mais eficiente. Eu tenho expectativa que, se o Congresso aprovar esse código em breve, nós estaremos num outro universo. Aí não vejo nenhuma dificuldade de uma convivência entre algumas instituições, até historicamente públicas, e algumas outras instituições que possam, principalmente menores, específicas, focadas num objetivo como esse Instituto de Pesquisas Oceânicas, que possam ter um modelo como uma organização social. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para falar mais sobre mudanças climáticas com o professor Carlos Nobre. Voltamos com o membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, professor Carlos Nobre. Professor, uma das dificuldades para a opinião pública mundial aceitar que estão ocorrendo mudanças climáticas está na própria, vamos dizer, se não na ciência, mas num grupo de cientistas que insistem em falar que não existe mudança climática ou que elas não são significativas, ou que isso tudo é uma questão ideológica para determinados ramos da economia. Isso é muito verdade, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, menos. Mas sempre há essa sombra, né? Os negacionistas. De onde eles vêm? É séria a questão o questionamento que eles fazem? São pesquisadores reputados? O que o senhor acha? Há de tudo. Neste meio dos chamados céticos, negacionistas, e alguns bons pesquisadores e que têm um natural ceticismo com relação a consenso científico. Essa é uma postura individual de cientistas, é saudável. É saudável, em qualquer ciência é bom ter um percentual de céticos sérios. São pessoas que questionam grandes consensos e eles ajudam muito a avançar com a ciência e comprovar realmente até o ponto que aquilo se torna um conhecimento muito mais sólido. Esses são uma pequena, muito pequena porcentagem dos chamados céticos negacionistas. Aí tem várias categorias de céticos, vamos distinguir. Grande número de céticos está nos Estados Unidos e a maioria não é cientista da área climática. E eles são pessoas muito ligadas aos lobbies da energia fóssil americana. Carvão, petróleo, gás e agora essas outras formas de areias bituminosas, xisto, gás de xisto. E eles estão, de fato, e já vários livros e artigos que decifram o que eles fazem, eles estão realmente fazendo o que alguns pesquisadores da área médica fizeram na década de 70, com relação ao tabaco. E são, de fato, os mesmos escritórios de advocacia de Washington que articulam o lobby, na época era do tabaco, com esses, entre aspas, cientistas. E agora, esses mesmos escritórios de advocacia, eles articulam os lobbies da indústria fóssil com esses, entre aspas, cientistas. E eles estão aí para confundir. Com o lobby do tabaco, deu certo, porque a não regulamentação do tabaco nos Estados Unidos, por 10 anos que demorou,
por causa dos artigos que eles colocavam na grande imprensa, principalmente a imprensa mais conservadora, eles fizeram com que houvesse dificuldade de aprovação. Isso parece uma coisa muito distante, mas de fato aconteceu. E de fato a gente pode até dizer que a estratégia está dando certo, porque os Estados Unidos têm mais dificuldade de passar leis um pouco mais rigorosas ou de atacar mais frontalmente a questão dessa inflexão para uma economia menos dependente de combustível fóssil. Então, isso é um jogo, a grande maioria deles não são cientistas da área climática. Tanto é que muitas pesquisas mostraram que dos cientistas que publicam na área climática, fizeram um filtro, só daqueles que têm uma alta produtividade na área climática, milhares e milhares de cientistas, 98,7% são cientistas que não têm dúvida da origem antrópica dessas mudanças climáticas relacionadas com o aumento dos gases de efeito estufa. É um percentual muito pequeno dos cientistas da área climática que estão entre esses céticos. Então, esse é um movimento político que, de certo modo, nos Estados Unidos está tendo impacto considerável. Eu acho que eles estão atingindo os objetivos, tanto é que o presidente Obama lançou o plano agora, algo tímido, e não se vislumbra no horizonte uma mudança do marco legal americano, uma nova lei que já foi tentada há mais de 10 anos e de novo, alguns anos atrás, quando o presidente Obama foi eleito pela primeira vez, e ela fica bastante estagnada no Congresso e ela não avança muito. Então, podemos dizer que esses lobbies estão tendo algum grau de sucesso. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o tabaco, que depois a ciência avança tanto que fica uma questão que nem se discute mais 20, 30 anos depois? Não sei. Gostaria até que fosse, agora é diferente. O tabaco é uma questão de saúde pública. Então, na hora que a medicina mostrou, sem a menor sombra de dúvida, a relação entre tabaco e saúde, a população não apoiou mais. Agora, essa questão do combustível fóssil não é tão óbvia assim. Então, eu espero que aconteça a mesma coisa com o tabaco, mas não tenho certeza. Professor, muitos cientistas acreditam que nós estamos vivendo agora a sexta grande extinção, uma grande onda de extinção da história. O senhor acredita nisso também? Quer dizer, e ao mesmo tempo, colocando o que o senhor estava colocando antes dos cientistas que são céticos, eu queria saber, o senhor é otimista que essas mudanças vão acontecer na urgência que os cientistas dizem que elas têm que acontecer? É importante que você traga essa pergunta, porque existe um fator, uma questão ética, até filosófica, que nós talvez não necessitemos de todas as espécies que a evolução biológica colocou no planeta hoje, para o nosso bem-estar, para a vida humana. Mas é uma questão ética que nós queremos, ou a grande parte da humanidade, a grande maioria, não quer ser responsável pelo desaparecimento de espécies. Nós não queremos ficar sozinhos. Não há, assim, um determinismo biológico nisso, que é uma questão humana, cognitiva, até filosófica, porque houve muitas extinções nos últimos 500 milhões de anos, já chegou a ter 10%, 15% só de espécies, elas voltaram e nós estamos no momento máximo de biodiversidade. Nós somos muito adaptáveis. É lógico que uma grande mudança climática, ela traz impacto, ela aumenta a probabilidade de que os povos menos desenvolvidos tenham dificuldades para se desenvolver, ela afeta os mais pobres, ela afeta os mais vulneráveis, mas é muito possível que nós consigamos, como sociedade humana, superar. Quem não vai conseguir superar é um percentual não muito conhecido, mas estimado em ser um grande percentual das espécies biológicas. Então,
Quer dizer, os cenários do IPCC de 2007, agora eles estão bem mais refinados no relatório o segundo relatório que vai ser publicado em 2014, sobre os impactos, eles trazem números muito preocupantes. Quer dizer, com um aumento de 4 graus, até 40% de todas as espécies estão ameaçadas. Ameaçadas não significa que elas vão se extinguir, elas vão reduzir muito em número, mas muitas vão se extinguir, porque os sistemas biológicos, alguns têm fácil adaptabilidade, eles acham outros nichos, eles são rápidos, mas a grande maioria não é. Um exemplo clássico é os recifes de coral. Com aumento de 2 graus na temperatura dos oceanos tropicais, cerca de 80% dos corais vão desaparecer, as espécies vão desaparecer. Com 4 graus, 95%. E há pouca coisa que possa se fazer, porque é uma mudança global, nos oceanos tropicais globais, não existe hoje nem conhecimento sobre o que poderiam ser estratégias de proteção, a não ser impedir um superaquecimento dos oceanos e um aquecimento do planeta. Então, essa é uma questão que me preocupa muito. Eu, pessoalmente, sou muito preocupado com essa questão, porque nós conseguimos mais facilmente ver o nível do mar está subindo e vai continuar subindo e não tem mais jeito de parar o aumento do nível do mar. Às vezes um cientista fala isso, as pessoas se chocam, mas é verdade, é por 1000 anos. Se a gente parasse as emissões amanhã, o nível do mar vai subir por 1000 anos, mais de 1000 anos. Ele pode subir 1 metro, se parássemos as emissões. Porque a inércia do oceano, o aquecimento do oceano é muito lento. O nível do mar só para de subir quando todo esse calor estiver em equilíbrio até 4 quilômetros no fundo do oceano. Isso vai levar 2000 anos. Então, mas você consegue conceber, tem um custo, tem uma estratégia, mas você consegue adaptar todas as zonas costeiras do mundo com o aumento do nível do mar. Até mesmo com eventuais furacões mais intensos, que esses são cenários para o futuro, furacões mais intensos, aumento do nível associado com furacões, tudo isso você consegue. O que hoje não se consegue adaptar, não existe nenhuma estratégia de manutenção da máxima biodiversidade que nós temos. E nós estamos num terreno que não tem conhecimento e, infelizmente, talvez não tenha solução. Quer dizer, não é só uma questão de conhecimento. Talvez não exista realmente uma solução. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que não tem muita vida no Ártico ou que o ícone é o urso polar, que terá dificuldade até de sobrevivência num futuro que não está muito distante do Oceano Ártico, sem gelo durante o fim do verão, ou durante boa parte do verão. Isso pode acontecer daqui a 30, 40, 50, 60 anos, mas vai acontecer, porque não dá mais para parar a máquina de derretimento do gelo do Ártico. Mas tem milhares e milhares de espécies biológicas que vivem na interface do gelo com o oceano. Todas as espécies vão desaparecer. E existe gelo no Ártico há muitos e muitos milhões de anos. Então, essas mudanças na biodiversidade, elas são de muito alcance. Então, se nós olhamos assim, não, o que isso vai impactar a nossa vida? Pode até impactar, mas uma visão menos antropocêntrica, ela, que é filosófica da ética, do nosso cuidado com todas as espécies do planeta, ela traria muito angústia, e a mim traz essa angústia. Você acha que o limite de 2 graus, aumento de 2 graus é factível ainda de ser atingido? Olha, do ponto de vista tecnológico, é plenamente factível. É plenamente factível. Os estudos todos e esses sumários que o IPCC publica, como esse relatório especial de energias renováveis, as trajetórias são perfeitamente factíveis. A gente vê alguns países, e eu espero que o Brasil possa um dia se orgulhar de ser desse grupo de países que escolhe essa trajetória. Outros países também estão escolhendo, poucos, infelizmente, e a economia não se torna mais fraca. Já tem muita demonstração que essa trajetória é possível, tecnologicamente é factível. Agora, de novo, institucionalmente, a imensa inércia do sistema econômico global não nos permite dizer que nós vamos conseguir atingir esse objetivo. Então, factível sim. Agora, vamos conseguir atingir o objetivo?
não sei, alguém deu aquele exemplo, inclusive outro dia que eu vi no jornal, que nós estamos parecendo aquele exemplo do sapo que você coloca na água quente. Se nos colocasse numa situação que o clima estivesse mudando rapidamente, a gente pulava dessa situação fora e não queríamos viver. Mas o clima está mudando lentamente, a água está esquentando e o sapo vai morrer com o fervimento da água e espero que não seja o caso da humanidade e das espécies, da biodiversidade. Mas, realmente, factível, eu acho que hoje não há nenhuma dúvida. Agora, a velocidade que nós estamos perseguindo esse objetivo, ela é muito lenta. Se você fizer uma enquete na maioria dos cientistas da área climática, eu acho que hoje acima de 50% acham que a temperatura ficará entre 2,5 graus e 3 graus e meio. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com o especialista em efeito estufa, Carlos Nobre. Voltamos para o último bloco da entrevista com o meteorologista Carlos Nobre. Professor, tudo que o senhor fala é muito racional, mas sempre pega num ponto que é político. Como fazer para que a espécie se comporte como espécie em benefício da espécie? Tendo, claro que há divisões de países, há divisões de produtores, há divisões de classes, há tudo isso. O senhor, como homem de ciência, homem político, o senhor ocupa um cargo político. Como o senhor vê esse futuro? Quem decide? É democrático ou é uma ditadura mundial? A ONU tem algum papel? Temos que mudar tudo para ir para um modo de produção que seja mais igualitário? Pergunto, o que acontece, na sua visão, para baixar a temperatura ou manter a temperatura da Terra e que se possa alimentar bilhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas, num ambiente democrático? É possível? Ou vai um apocalipse à la Hollywood? Eu acho que não vem um apocalipse, não. Eu acho que o instinto de autopreservação da nossa espécie é notável. Num governo puramente democrático, eu acho que nós estaríamos muito mais avançados, porque até mesmo em países cuja política pública anda devagar nessa questão, as enquetes de opinião, elas mostram uma maioria apoiando uma ação mais decidida, mais rápida em direção à sustentabilidade, em particular na questão das mudanças climáticas. E se nós confiássemos mais nos jovens, então essa aderência a essa causa é muito maior. Então, eu acho que quando a gente compara a democracia no mundo, comparando intervalos de 25 anos, ela está se enraizando mais. Em alguns lugares mais rapidamente, em outros lugares menos rapidamente. Mas é uma tendência que eu acho que é para sempre. É uma tendência que é um regime que traz felicidade, muito melhor do que talvez qualquer outro regime que nós conhecemos, pelo menos por 5.000 anos, que nós chamamos de civilização. Então, eu sou otimista nesse sentido, que os jovens, vamos dizer assim, valorizando muito mais viver em democracia plena, que eles consigam fazer essas grandes transformações, acabar com essa inércia gigantesca que o sistema político institucional global tem para tratar dessa questão e de outras. Essa não é a única questão global que nos aflige. Mas eu sou otimista que os jovens, e nós temos visto em várias partes do mundo também os jovens se manifestando em várias questões, e eu acho que essa questão é uma questão que cada vez mais atrai a atenção dos jovens. Então, eu acho que no momento que o mundo estiver mais democrático e os jovens se manifestarem mais, nós vamos ter mais velocidade nessa questão. Professor, o senhor mencionou aqui que o desmatamento é uma conquista do Brasil importante, principalmente da década passada, mas que é uma conquista que não é um louro permanente.
E o dado mais recente que a gente tem do desmatamento agora, o sistema de monitoramento em tempo real na Amazônia, são os dados de maio, e comparado com maio do ano passado, o desmatamento subiu muito. Agora, comparado com a década passada, o Brasil também está numa situação em que tem uma legislação diferente para a política de ocupação da terra. O antigo Código Florestal era visto por muitos como mais favorável para seguir esse cenário de redução do desmatamento, e muitos ambientalistas estão preocupados em que aquele velho desmatamento que a gente via antes desse século possa voltar àquele ritmo. O senhor acha isso preocupante, esses últimos dados? Olha, voltar àquele ritmo alucinante, não. Eu não acho provável que isso aconteça. Ficar mais difícil reduzir, por exemplo, o último número de desmatamento da Amazônia brasileira, das florestas da Amazônia brasileira, do INPE, de meio de 2011 a meio de 2012, é o último número publicado, o dado mais confiável com o satélite que consegue enxergar menores desmatamentos, é um projeto do INPE, chama PRODES. Ele mostra 4.500 quilômetros quadrados desmatados nesse período de 12 meses, é o menor índice desde 88, é um número mais baixo. Continuar permanentemente reduzindo esse número, no momento que ele já diminuiu muito, fica mais difícil, isso é bastante claro. Diminuir de 27 mil quilômetros quadrados em 2004, 2005 para 4.500 é um enorme esforço. Diminuir de 4.500 quilômetros quadrados para 3.500 quilômetros quadrados é um esforço muito, muito grande, porque já entra um pouco numa situação em que há quase já tantas frentes de ocupação, vilas, cidades, estradas, que existe uma quantidade de desmatamento que ela acontece. O desmatamento nunca vai ser zerado. O que precisa acontecer para a gente chegar a um equilíbrio é o recrescimento em muitas áreas, que está acontecendo, 160 mil quilômetros quadrados dos 750 mil quilômetros quadrados já desmatados, ele está em recrescimento. Foram áreas agrícolas abandonadas, a floresta voltou a crescer. E tem que haver políticas ativas de silvicultura, de plantação de árvores nativas e árvores econômicas, porque isso é um grande benefício, é uma grande indústria. Então, nós podemos chegar realmente a ter um desmatamento residual compensado por recrescimento e por plantações. E reflorestamento. Então, quer dizer, eu não acho que vai sair de descontrole como era não muito tempo atrás, 7, 8 anos atrás. Os dados que esse outro sistema do INPE, que chama DETER, que ele produz, eles são dados para municiar os órgãos de fiscalização e controle, em especial o IBAMA, para que ele tenha, esses dados são coletados diariamente, são compilados semanalmente e a cada mês é feito um produto, que esse é o produto divulgado, mas na verdade o IBAMA está recebendo todos os dados o tempo todo. Então qual é o objetivo desse produto chamado DETER? Que ele não enxerga pequenos desmatamentos, só grandes desmatamentos. Na medida que isso acontece, ele não enxerga só desmatamento, ele enxerga também degradação florestal, quando a floresta ainda está de pé, mas ela começa a ficar rala, ela começa uma queimada um ano, uma queimada, o fogo passa por baixo da floresta, não é o corte raso. E ele vai degradando ao ponto que depois de alguns anos você já nem reconhece a floresta. Isso é degradação florestal. E é para municiar o IBAMA e os órgãos estaduais do meio ambiente, para eles correndo ver onde está acontecendo. E isso tem sido uma ferramenta muito eficaz. O DETER não é uma boa medida do desmatamento anual. O DETER, ele, por não enxergar pequenos desmatamentos e por ele enxergar muito essas áreas degradadas, ele acaba sendo um indicador muito bom para a fiscalização, mas não para o corte raso anualmente. Toda vez que o DETER mostra uma oscilação de um mês para o outro, de um ano para o outro, esse dado é levado muito a sério pelo IBAMA, pelos órgãos de fiscalização, pelo Ministério do Meio Ambiente, por vários outros ministérios, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério Público Ambiental, Ministério Público Estadual. Todo mundo olha esses dados e aí procura-se verificar. Esse tem sido o principal dado
para que a fiscalização do desmatamento ilegal se torne mais eficiente. Então, eu acho que é uma ferramenta muito bem utilizada. Agora, saber se está acontecendo algum aumento real do corte raso, nós só vamos saber daqui a alguns meses, quando o outro produto estiver pronto. Eu espero que não, eu espero que o desmatamento não aumente, porque essas políticas elas estão colocadas no local. Como eu falei, a gente já consegue ver claramente que os agentes econômicos na agricultura, eles finalmente começam a perceber que o ganho na agricultura mundial é aumento de produtividade. Eu estou falando uma frase econômica, não estou falando uma frase ambiental. E mundialmente, o Brasil não vai conseguir competir daqui a pouco se o Brasil não for nessa rota. E a agricultura brasileira, ela entende essa linguagem, ela sabe que esse é o caminho. Então, expansão ad infinitum de áreas agrícolas não é o caminho. O Brasil tem, de novo, 200 milhões de hectares de pastagens, 70 milhões a 80 milhões de hectares de agricultura nas várias formas. Um terço dessas pastagens são bastante degradadas, com baixíssima produtividade. E toda a agricultura, a Embrapa já mapeou, já estudou, já recomendou, por exemplo, que o Brasil pode se tornar um muito maior exportador de proteína animal, de várias formas de carne de boi, também reduzindo em 25% a quantidade de área utilizada para essa produção. Então, esse é o caminho da agricultura brasileira, não é o da expansão. Eu acho que mais e mais, realmente, o agricultor que trabalha no campo, ele ou ela, eles estão ficando conscientes dessa realidade. Competir no mercado agrícola brasileiro e mundial hoje é tecnologia agrícola, é ciência e tecnologia no campo, aumento da produtividade. O Brasil tem um enorme potencial. A nossa produtividade agrícola em algumas culturas cresceu muito, em outras nem tanto. Portanto, nós podemos, mesmo nas que cresceu, ainda há muito espaço para crescer, nós estamos muito longe do potencial de máximo de produtividade agrícola, dadas as nossas condições do solo, de fertilidade e climáticas. Então, esse é o grande caminho. Nós podemos, sim, nos tornar o principal país exportador de alimentos, já somos o segundo, muito em breve, daqui talvez 5 anos, 10 anos, mas isso tem que ser feito em torno de uma agricultura científica. Agora, o Congresso, desculpa, professor, o Congresso sinaliza de outra maneira, quer dizer, o mês passado se abriu um pouco de novo o caminho para ter cana na Amazônia. Existe uma pressão para que se reduzam as unidades de conservação e não se e toda essa discussão em torno das terras indígenas. O Congresso, mesmo a mudança do Código Florestal, 80%, as pesquisas mostravam, se eu não me engano, que eram 80% ou mais da população brasileira que não queria que se mudasse o Código Florestal. E o Congresso mudou o Código Florestal. Quer dizer, o senhor está dizendo que a agricultura brasileira não precisa disso, mas o Congresso entende esses argumentos? Eu acho que o Congresso tem que entender esses argumentos, né? Quer dizer, de fato, o que nós estamos vendo no Brasil no último mês é uma sinalização clara que o Congresso ele deve responder aos anseios da população. Então, nessa questão, a população, talvez intuitivamente, ela tem uma visão muito mais avançada. E então, na medida que ela procura e quer proteger mais os recursos naturais do Brasil para as futuras gerações, ela está sinalizando claramente que a agricultura tem que se tornar mais produtiva, mais intensiva. E esse é o caminho da agricultura mundial. Então, eu acho que não tem outra solução, quer dizer, não tem outra, nós não podemos retroceder, nós não podemos realmente ter uma visão do século XX, ou às vezes em alguns aspectos do século XIX, de olhar o espaço da natureza brasileira como infinito e isso não é verdade, e porque também não precisamos. Não adianta querer só expandir a área agrícola. A agricultura competitiva mundialmente é uma agricultura científica, uma agricultura de pequenas áreas. Se nós não formos nesse caminho, a nossa agricultura vai perder competitividade. Isso também é a mensagem da Embrapa. Não sou eu que estou falando. E se alguns setores da classe política eles não estão nessa velocidade,
Eu gostaria muito que eles entrassem nessa velocidade e também percebessem que isso é uma vontade da sociedade brasileira. Professor. Vou ter que encerrar, Bernardo, acabou o nosso tempo. Eu agradeço a presença da Daniela Chiaretti, do Dalmar Condes, do Bernardo Esteves, do Elton Escobar, do Rafael Garcia, do Paulo Caruso, e agradeço sobretudo ao secretário Carlos Nobre, que veio do Rio de Janeiro especialmente para nos conceder essa entrevista, que foi uma aula sobre o aquecimento global. Boa segunda-feira, fim de segunda-feira a todos, e boa semana e até a próxima.